Estamos de volta. Uma ótima manhã para você. 11 horas e 32 minutos. Nos acompanha, né? Você da TV Plano, canal 47, 51 em HD. E você também do FM 90,3 e AM 1250. Além do pessoal do Facebook. Coloca aí o nosso Facebook, pessoal, para que as mensagens possam chegar aqui pra gente. O Vair tá mandando mensagem, a Nina também, a Lucimara, a Maria de Lourdes, a Maria Rita, muito obrigado a vocês, tá bom? E manda aí no zap também, 99747-5270. A Lucimara, ela mora no Campos Elíseos, está acompanhando a gente. Deixa eu apresentar aqui as nossas convidadas. Quem assistiu o Plantão 47, especial do último sábado, pode acompanhar um pouco do conhecimento das nossas convidadas. Eu vou pela sequência aqui. Ela é professora de psicologia da PUC aqui de Poços de Caldas, Kátia Maria Pacheco Saraiva. Bom dia, seja bem-vinda dessa vez ao Estúdio News. Bom dia e obrigada novamente pelo convite de estar aqui. Eu estou honrado com a presença de vocês. A Larice Junqueiras Mendes de Carvalho, ela é psicopedagoga, né, lá da ADEFIP. Seja bem-vinda, Larice, uma honra recebê-la aqui também, tá? Eu agradeço o convite de estar novamente aqui e a gente poder bater um papo sobre um assunto que hoje está na moda, né, tão momentâneo. Com certeza, vamos falar sobre o spinner. Deixa eu brindar aqui. Vamos brindar aí, cadê a nossa caneca? Sucesso para as minhas amigas. Elas já estão, viu, Chico Azul, virando sócias aqui. Do Estúdio News ainda não, mas do Plantão já. Mas já são sócias também, que vão participar sempre aqui. Nossa, que ótimo. Bom, eu acho que vocês não estavam acompanhando lá, mas eu tô desde o começo aqui, brincando com o meu spinner, viu? Eu recebi elogios, viu? Mandaram mensagem lá, falando, mas você tá habilidoso com esse spinner, o que tá acontecendo, Paulo? Ô, gente, isso aqui é a nova, não sei se eu posso chamar de tendência, de moda. Eu sei que não só as crianças, mas os adultos também, né, Kátia, tem comprado a ideia do spinner, né? Exatamente, né? Alguma coisa mudou daquela semana pra cá com relação ao seu pensamento sobre o spinner? Não, creio que não. Eu acho que é exatamente uma moda, né? Como foi o ioiô. Talvez tenha alguma questão a mais, mas ainda faltam muitos estudos, né? É algo muito recente. É muito recente. Sim. Aqui, né, no Brasil, porque a história do spinner, ela começou lá em 1993, né, foi uma mulher que inventou o spinner. Ela é uma engenheira química, o nome dela é Catherine Hettinger, né, ela que foi inventora do brinquedo. A história é super bacana, porque a ideia dela era ajudar no tratamento de uma doença motora da filha dela, né, Larice? E aí a história vem acontecendo e passando por diversos países, né? Exatamente. E assim, me preocupou quando na semana passada nós estávamos falando do spinner e aí ontem, quando o pessoal daqui confirmando a nossa presença, eu falei, bom, eu preciso buscar como é que foi essa semana, porque as coisas acontecem tão rapidamente. Isso. Que assim, até semana passada a gente falava de algo momentâneo, de uma moda que nas escolas todos estavam usando, mas e essa semana? Passado aí uma semana, será que ainda continua esse fluxo, essas crianças querendo comprar? E aí perguntei para algumas crianças, né, e até para algumas mães, a onda ainda continua. A onda ainda continua? Ainda continua. Vamos ver aí, né, em julho, como vai ser, apesar que o mercado tem investido, né, tem vários tamanhos, agora eles estão investindo em cores, em luzes de LED, e daqui a pouco é o que a gente vai falar, né, até as funções pode até mudar, porque como nós falamos no plantão da semana passada, agora tem até um spinner virtual. Já fizeram ele no celular ali agora, né? Exatamente. E aí, assim, a nossa preocupação, porque aquilo tudo acontece de forma muito rápida. Então, por isso que nós estávamos questionando, né? Que é bem possível ser momentâneo e logo vir um outro brinquedo, né? Que também seja de passagem, mas que acaba tendo algumas características semelhantes que é aquilo da venda, né? Então, ele prende a atenção, ele é anti-estresse, ele é voltado para um trabalho de coordenação motora fina, ele se encaixa dentro de vários contextos, seja na escola, no ambiente terapêutico, e assim é o mercado que começa a vender, né? Você chegou a... Eu não sei se eu posso
Você testou lá na ADEFIP com alguns alunos? Testei sim. Foi até na semana passada, eu trouxe para vocês. Essa semana eu também fiz a mesma coisa. É algo que eles trouxeram da escola, como uma criança, né, dita normal, mas nós precisávamos ver isso dentro do nosso conceito, do nosso contexto terapêutico. E aí, como eu disse para vocês, hoje nós atendemos pacientes com disfunções neuromotoras, então existe um acometimento físico, né, o que impede muitas vezes a criança ter uma coordenação motora fina. E aí eu até dei um exemplo na semana passada, que foi do paciente que é um PC coreoatetoide, que ele tem movimentos muito amplos, e naquele momento que eu mostrei o spinner para ele me mostrou uma adaptação, como que eu poderia adaptar diante da realidade dele. E aí foi o que eu disse para vocês, que ele me mostrou o braço da cadeira e ali nós iniciamos a exploração. Exploramos a cadeira, que nada mais é do que a extensão do corpo dele, e posteriormente nós fomos até o joelho, né, onde ele conseguiu manipular com toda a coordenação que ele apresenta. Então, assim, em relação à função terapêutica, o que a gente pôde observar? Que houve uma melhor atenção, concentração e até mesmo os movimentos, que a gente sabe que é característico da patologia, ele tentou se superar dentro daquilo que era apresentado para ele, que era o brinquedo. Que legal. Então, assim, no contexto terapêutico, a gente viu que há uma funcionalidade. Há uma funcionalidade. Muitos dizem, Kátia, que ajuda a relaxar, melhorar a concentração também. Você falou na abertura aí, não tem nada comprovado aí, cientificamente nada comprovado, né? Mas eu tava na abertura que o Matheus tava aqui, e aí ele falando, eu fiz questão, eu fiz de propósito, eu fiquei aqui. E ele tá falando e tá concentrando. A gente tira a concentração das pessoas também com o spinner, né? Com certeza, com certeza. Enfim, não tem nada comprovado. O fato é que, assim como tem essa função, né, de distração, concentração, e aí eu acho que a indústria, de uma certa forma, vem trazendo essa perspectiva de tentar justificar um produto via alguma questão de saúde, né? Então você tem, será que o spinner faz isso tudo? Ele é anti-estresse? Assim como o anti-estresse pode ser um monte de coisas, né? Então cada um vai escolher aí dentro de uma variabilidade de objetos ou de comportamentos para poder ter esse anti-estresse. O fato é que a gente é muito recente para a gente poder inferir, aí eu estou falando do lado da ciência, claro, né, inferir se isso realmente tem toda essa questão. Acho que a Larissa traz um pouco essa ideia de experimentar, né, um pouco mais empiricamente. A gente até como alguém que pesquisa, observa, eu acho que a gente está num momento de observação desse comportamento, tanto no adulto quanto o que provoca no outro, né? Você estava falando que você ficou girando e isso acabou provocando algo no outro. Sim. Então eu acho que a gente está num momento de observar, né, antes da gente poder inferir se isso é bom ou se é ruim, se isso vai comprometer alguma coisa ou se vai melhorar outra. O fato é que a gente está vivendo num momento em que as coisas estão tão aceleradas, como a Larissa trouxe também, que é perigoso a gente começar a dizer, não, que isso é bom ou isso é ruim, antes da gente ter algo muito mais assim fundamentado. Então acho que essa é a minha preocupação sempre. E esse lado comercial acabou, né, despertando aí uma ação do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Eles abriram na semana passada uma investigação, né, sobre as supostas irregularidades, né, na venda do spinner, que virou uma febre. Meu filho chegou em casa pedindo, aí eu falei, mas espera aí, tá todo mundo levando pra escola? Eu falei, estão levando pra escola, deve ser bom, né? Eu fui pesquisar pra ver o que era, aí eu dei uma volta no comércio aqui de Poços, não tinha pra vender, todo lugar que você chegava, lá não tem, acabou. Aí depois eu passei no outro dia, já tinha um com uma luz. E aí vai entrando nessa questão comercial, né? E agora o Inmetro já foi pra cima também. Perfeito. Né? Porque a Larissa até contou lá no último plantão, né? Spinner soltando peças. Exatamente. Né? Foi o que me preocupou. Porque
pensando, né, que todo brinquedo ele tem que passar pelo Inmetro, e a gente sabe que muitos chegam de forma ilegal ao país e vendendo, né, em várias casas comerciais, isso me preocupa. Por quê? Porque a gente sabe que não vai ter uma boa qualidade. E aí, quando você pega esse objeto pensando em uma criança, né, de 3, 4 anos, se isso cai e solta ali uma roldana, ele pode levar a boca, ele pode colocar o dedinho, pode se cortar. Então, os pais têm que se preocupar com isso. E mesmo as crianças de 6 anos, né? Então, assim, de que forma que isso também pode machucar? Se ele jogar em alta velocidade numa outra criança, isso vai acarretar alguns problemas, né? Então, assim, precisa ser observado pelos pais e por quem está ao redor, seja professores ou no próprio recreio, né? Quem está ali com essas crianças, a forma como está sendo usado esse objeto, no caso, esse brinquedo. Muito me preocupa hoje a criançada, eles estão muito, né, focados no aparelho, na tecnologia, né? Celular e tablet nem se fala, né? Seria mais saudável brincar com o spin hoje do que com o celular, Kátia? Então, não sei. Eu acho que a questão toda, né, é a interação. Se esse brinquedo, né, que pode ser um brinquedo virtual, né, via celular ou um objeto, se isso promove um encontro, o brincar, na verdade, que eu falei bastante da outra vez, né, quer dizer, existe uma diferença entre brinquedo, brincar e a brincadeira. Então, eu acho que a atitude de brincar, se a gente precisa de um objeto que é um suporte, como o spinner, como, de repente, o próprio tablet, ou como um outro objeto qualquer, isso é bacana. A questão é quando você traz, por exemplo, a questão da tecnologia do tablet ou do celular, muitas vezes as crianças ficam focadas em si mesmas, né? E interagindo apenas com a tela. E é isso que começa a ficar mais preocupante. Me parece que o spinner, né, ele tem trazido um pouco mais de interação no sentido dos truques, né? Quer dizer, em que as crianças começam a desafiar uma outra, elas brincam com elas mesmas, mas também tem um jogo, uma brincadeira, né, entre elas, né, de interação, seja dentro da escola com outras, seja na família. Então isso eu acho bem bacana. Seria mais saudável, pelo menos. O Chico mostrou um vídeo agora mesmo de uma criança, né, Chico, brincando lá nos Estados Unidos com um spinner na testa, né, no nariz. Elas vão inventando, né, Larissa? Elas vão sem dúvida nenhuma. E é bem relevante o que a Kátia disse, no sentido do brincar, do brinquedo, desse objeto. Por quê? Qual que é a grande questão hoje? As crianças, elas brincam muito sozinhas. Por isso, o uso do tablet, de todos esses recursos. Pensando na interação, né, por meio da brincadeira, e aí a gente vai um pouco além, a gente pensa em Vygotsky, vamos voar um pouquinho, né, Kátia? Se nós queremos que essas crianças aprendam por meio dessa interação, dessa socialização, dando função ao objeto, o spinner ele não vai se tornar limitado, porque outras crianças irão brincar, outras crianças irão criar, porque ele dá essa possibilidade quando a gente usa mais de um spinner. Então, assim, ali eles somam e conseguem fazer N truques. Então, por esse lado seria bom. Agora também existe a questão da limitação. Como o próprio computador limita um objeto que só a criança vai brincar com ela mesma, com essa função do brinquedo e dela própria, aí sim é a questão da limitação. E por outro lado, é a interação, que foi o que a Kátia diz, no sentido das brincadeiras. E aí a gente consegue pensar num mundo aí muito rico, não só do spinner, como também de outros objetos que precisam ser manuseados e trocados. E foi o que a gente falou da outra vez, do olhar para o outro, do pôr a mão, do tocar, do correr. E é isso que hoje em dia a gente tenta buscar e levar para as escolas e até para o meio terapêutico, como forma de incentivar as famílias para que os seus filhos façam com seus irmãos e com os coleguinhas, e a gente entra em diversas questões pensando dessa forma. Tem gente que não pode ver uma caneta que fica manuseando ali a caneta, ou fica batendo, né? Isso
O spinner pode ajudar também nesse ponto, né? Porque Com certeza. acaba aliviando ali aquela tensão de momento, né? Sim, sem dúvida. Assim como teve uma época do ioiô. O ioiô, bem lembrando, nós falamos do ioiô. Sim, É sim. verdade. Que tem esse movimento rotatório, né? Então isso é interessante. Assim como a gente ficava mexendo na caneta, ou mordendo, enfim, eu acho que tem esse suporte, né, que a gente utiliza, até porque a gente está vivendo, se a gente for pensar, numa sociedade hiperexcitada. O tempo todo, desde que a gente é pequenininho, a gente está sendo estimulado. Né, estimulado o tempo todo de várias formas, né, com visualmente, sobretudo uma sociedade bastante visual, com muitos sons também. Então, de repente, um objeto como esse, ele ajuda realmente a pessoa a estar se concentrando um pouco mais, tendo um pouco mais de atenção e focando. Isso tem a ver com a hiperatividade? Sim, pode ser. Né? Quer dizer, pode ter a ver com a hiperatividade, e aí eu diria, não a hiperatividade no sentido de um diagnóstico, e que eu acho também que vem acontecendo um excesso de diagnóstico, na verdade, de que todas as crianças viraram hiperativas e disléxicas. Isso é um outro programa. Esse tema dá um programa Sim, dos bons, viu? Mas eu acho que a gente está vivendo num momento que tanto o adulto, a criança, enfim, todos estamos muito cheios de estímulo. Então, quando vem algo que ajuda um pouco a gente ter uma atenção e um foco, então eu acho isso bem bacana. E se é o spinner no momento, ok, né? Falou aí, até falamos também no plantão, né, do Pokémon GO, que foi essa tecnologia que já acabou, ninguém mais fala, Sim. né? Ninguém nem lembra mais disso, né? E pode ter certeza que daqui uns 2, 3 meses, outro brinquedo ou até mesmo um aplicativo vai surgir, ou num tempo muito menor, porque as coisas acontecem assim, de forma muito acelerada. E eu achei muito interessante o que a Kátia colocou agora em relação o spinner, tá? Ele está sendo utilizado também na área da saúde, mas para quem? Para quem tem transtorno de déficit de hiperatividade, para autista? Não, gente, a gente não tem como classificar e colocar e falar assim, olha, ele vai dar certo para esse determinado paciente que tem esse determinado diagnóstico. E aí eu acho que vale a pena sim, num outro momento, a gente falar, porque nós podemos aliar saúde e educação. Em que sentido? Hoje, qual que é o grande problema? E aí eu digo, porque é o que eu vivo por meio das assessorias escolares das escolas, é a patologização do ensino. O que acontece? O que os professores buscam a todo tempo? E aí a gente entende também o lado do professor, é o diagnóstico. Porque se eu tenho um diagnóstico, eu vou justificar a não aprendizagem dessa criança que está na minha sala, ou desse adolescente. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado e falar muito sobre esse assunto, porque quando chega no médico, muitas vezes o médico tem um olhar puramente clínico daquilo que ele viu em tão pouco tempo e já coloca um CID ali para aquela criança ou para aquele adolescente, que vai rotulá-lo dentro da escola para uma vida inteira e posteriormente para o seu mundo lá fora no trabalho. E pode ser que aquilo não seja correto. Exatamente, é o que a gente tem vivido hoje, e aí eu coloco muito a Kátia dentro disso, por ser uma psicóloga e fazer avaliações, que esse laudo, ele precisa ser muito amparado em termos de interdisciplinaridade, ser visto por um psicólogo, por um fonoaudiólogo, né, por um psicopedagogo e por um médico, para que ali consiga fechar algo para ser levado lá para fora, no caso a escola, de forma que essa criança ela não sofra uma exclusão. Né? E essa exclusão não só pelos seus colegas, aí eu coloco em algo secundário, mas pelo próprio professor, que precisa justificar aquilo que ele não está conseguindo fazer, que no caso ser o mediador da aprendizagem. Isso acontece muito, hein? Muito. Isso acontece muito, né, Kátia? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que só voltando um pouquinho, né, porque eu acho que isso é um outro programa. Mas ó, vocês vão voltar aqui, esse tema interessa muitas pessoas. Sim, muito. Com certeza. Eu só voltando e pegando um gancho que a Larice trouxe,
é importante ver como que também esse brinquedo tem acontecido nas escolas, né? Então, eu vejo também vários professores reclamando, mediando um pouco essa relação da criança com o brinquedo, e eu acho isso bem interessante da gente pensar. Né? Quer dizer, tanto pode promover a interação das crianças entre elas, mas também tem que ter um limite para isso, como qualquer outra atividade, né? Então, o que eu estava dando uma olhada, e a gente até comentou na semana passada, que alguns professores estão limitando, por exemplo, isso, o uso dentro de sala de aula, porque em vez de provocar atenção, distrai a criança, né? Então ela fica concentrada no brinquedo, exatamente. A diretoria mandou uma mensagem pra mim aqui que eles vão limitar o uso do spinner aqui no estúdio, porque eu não estou concentrando no trabalho. Exatamente. Então eu acho que a gente precisa, né, ajudar a ter foco, assim, e estar na tarefa, né, fazer aquilo que é preciso naquele momento, né? Então eu estava falando dessa hiperexcitação. Então o que acontece? A gente não tem muito mais noção do que é para ser feito agora, de que a gente pode deixar para depois, e eu acho que isso não é só a criança, é todos nós. Então, e aí eu acho que seria muito interessante, né, num próximo, ouvir uma criança, né, o que ela pensa sobre o brincar, né, o spinner, etc. Gostei da ideia. Né? Gostei da pauta. Sim, porque a gente tá no alto aqui, entre aspas, né, do nosso saber, a gente fica inferindo sobre questões da criança, mas eu acho que a gente precisa ouvi-la, né? E ela aí, tem a vivência. sem dúvida. E aí eu acho, como eu falei inicialmente, a gente está no momento de observação, e observar não só o comportamento motor da criança, mas sobretudo o que ela diz disso. Que provoca nela. Eu acho que as crianças têm voz e elas podem dizer realmente se isso é alguma coisa que interfere ou não, que se ela... Bom, ela gosta com certeza, mas se isso é alguma coisa porque os outros têm, é uma forma de inclusão social, ela ter, né, esse brinquedo. Enfim, então acho que fica uma sugestão aí. Bacana. Gente, pessoal do Twitter, eu não sei se vocês conseguem recuperar as imagens que nós mostramos há pouco aqui da festa junina lá da DEFIP, que aconteceu ontem, né? Larissa faz parte lá. Foi um show, hein, Larissa? Que bacana, hein? As nossas festas têm crescido. A cada festa, os pais muito envolvidos. Hoje nós atendemos cerca de 186 pacientes, e aí você multiplica isso por todas essas famílias. E para nós é muito importante esse envolvimento. As imagens da festa lá. Porque é uma forma, como a Kátia disse, de trazer quem está dentro da situação. É uma questão de empoderamento. E eu gostei muito do que você acabou de dizer, Kátia, porque assim, a gente fala tanto, né, e discute tanto, estuda sobre tantas questões, mas e o sujeito dessas questões? Por que ele sempre está do outro lado? Por que ele não participa? Quando a gente fala em rede, é justamente trazer para dentro quem precisa se desenvolver, resolver determinado assunto que não está acontecendo. Gostei da ideia da criança. Nós vamos falar sobre esse tema aqui. Parabéns aí, show de bola. Gostei muito da presença de vocês aqui. Nosso tempo está chegando ao fim. Quero agradecer as nossas convidadas. Nós falamos semana passada mais de 1 hora sobre esse tema. Kátia, muito obrigado mais uma vez pela presença, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. Enfim, vou aí numa próxima. Já estão convidadas. Larissa, muito obrigado também, tá? Agradeço, muito obrigada, e levo o convite a todos vocês para conhecerem a nossa instituição e quem sabe não fazer um programa lá ao vivo com nossas crianças. Vamos lá, já gravei 2 plantões lá e vamos gravar esse ano novamente aí, né? Nós fizemos até quando vocês estavam mudando já para nova sede, que ficou linda também, né? Ficou bacana. Ô Chico, vamos embora?
Eu vou embora momentaneamente, porque à noite tem o Plantão 47 aqui na TV Plan. Espero vocês ao vivo às 7h40 da noite, tá bom? Eu volto na segunda-feira às 8 da manhã aqui no AM 1250 e também no FM 90,3, tá bom? Estúdio News, sempre às 11 horas da manhã. Um ótimo final de semana. Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Paulo Marcelo!